Eu me formei no final dos anos 90 na faculdade, início dos anos 2000. Eu estudei em colégio militar, no colégio Arantes. Então eu sou de uma época onde o professor entrava, a gente tinha que levantar da carteira, bater continência e ficar esperando o professor mandar a gente sentar para a gente sentar. Na época, eu achava isso um absurdo. Assim, eu acho que é um radicalismo. Mas hoje, claro, não estou falando que eu faria a mesma coisa, eu estou dizendo assim, a gente sente falta da disciplina dos alunos. O comportamental é primordial dentro de sala. Não há como negar, o mundo mudou. Nos últimos 20 anos, muitas estruturas sociais sofreram transformações intensas. A família, por exemplo, ganhou novos contornos e foi ressignificada. Vejamos o que dizem os dados oficiais. De acordo com os dados do último censo demográfico, feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui cerca de 57 milhões de lares. E é possível ver as mais variadas configurações familiares: unipessoal, nuclear, homoafetiva, estendida e composta. Outro dado relevante, ainda segundo o IBGE, é que as famílias brasileiras encolheram. O número médio de filhos, que em 1960 era de 6,3 por família, agora é de 1,9. São mudanças muito significativas. O que será que os colegas de vocês dizem sobre a família? A família, não só pela situação que eles estão vivendo, que a família está vivendo, etc., está distante desse adolescente, está distante desse jovem. Ela não enxerga eles, né? Não enxergam. E nós não podemos assumir o papel da família. Eu acho que tem esse lado aí que corre muito risco de querer fazer o que o pai e a mãe fazem. Esse é um problema nosso. Eu acho que a gente não pode fazer isso. Eu sou Maria Helena. Atualmente estou atuando como pedagoga no CEMEI Mundo Maior. Eu fiz o curso de pedagogia, mas a minha primeira profissão foi professora do tempo que ensino médio, né? O magistério, eu fiz magistério de ensino médio, trabalhei como professora alfabetizadora durante 30 anos. Hoje eu já sou aposentada como professora e atualmente estou, né, atuando como pedagoga com a educação infantil. Sim, a família, o pai, a mãe, todos trabalhando, todos ali juntos, né, numa unidade. A minha família eu fui criada assim. Eu depois, né, casei aos 25 anos, eu casei-me, tenho 3 filhos, tentei criar os meus filhos nessa unidade de ter um horário para se alimentar, um horário para se sentar à mesa. Isso eu não consegui, porque cada um tem o seu horário, então já dispersa. Hoje existe pouco tempo para se sentar e conversar numa família. Essa é a realidade que envolve todo mundo. Na França, já se fala em família mosaico, onde os pais estão no seu 2º ou 3º casamento e os filhos têm pais de cônjuges diferentes. A diversidade e os diferentes modelos familiares já são parte irremovível da nossa sociedade, como veremos agora. Meu nome é Maria Valéria Diniz Vicente e sou mãe da Laís Mirella. Mãe não, tia, né? Que agora eu sou mãe, mas eu sou tia mesmo. A mãe dela faleceu, ela tinha 3 anos de idade. Mas desde novinha já ficou comigo, que é no decorrer da doença, 9 meses. Você perguntar para ela, né? Aí 9 meses, ela estava amamentando e ele já sabia que estava com a doença. Bom, ela estava grávida, já estava com a doença. Aí ela foi para casa, para fazer o tratamento e tudo. Foi assim, quando ela faleceu, ela pediu para mim tomar conta dela. Apesar dela ter mais 3 filhos, ficaram lá e eu fiquei com ela. Assim, eu vou pegar o outro também, porque o outro tem 12 anos, né? Agora no 2º semestre, vou trazer para cá. Vai lá. O irmão dela. O índice de mulheres chefes de família também é bem revelador deste novo cenário social. As famílias monoparentais, em que apenas um dos pais reside com os filhos, são a composição familiar que mais cresce no Brasil. E em 90% dos casos, são as mães que convivem com os filhos. Os dados do censo do IBGE de 2010 apontam que 38,7% dos lares brasileiros são liderados por elas. E em qualquer situação, elas dedicam mais tempo que os homens nos afazeres domésticos, incluindo o cuidado com os filhos. As mães têm papel decisivo no desempenho dos filhos.
pesquisa do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, entre 97 e 2005, revelou que os alunos cujas mães possuem ensino primário apresentam um desempenho 3 vezes melhor que estudantes cujas mães não possuem instrução formal. Todas essas mudanças nas famílias brasileiras geram impacto no tempo dedicado aos filhos. As pesquisas ainda são escassas, mas há indícios de que o tempo de convívio em casos de famílias acima de 15 anos, em grandes centros urbanos, não supera 2 horas diárias. Se o período com os filhos é cada vez menor, qual seria o tempo dos pais para acompanhar de fato as tarefas e atividades escolares dos filhos? A família hoje, ela tem outra dificuldade do professor que está na sala de aula. Ele não está dando conta dessa família que está aí hoje. Que essa família, como que é? Essa família que não tem esse tempo para esse aluno. Essa família que não é parceira. Essa família que não dá conta de olhar o caderno todo dia, que a gente acha que deveria olhar todo dia, que tinha que dar visto no caderno todo dia, que tinha que dar visto na provinha que deu. Mas que é um ou outro que vem assim, Matildes, adorei a prova que você deu, que legal, que Joana danada. Um aluno fez isso em 3 turmas, adorei, mandei pra mãe, mãe, adorei o seu comentário, mas que seja um. Mas tá vendo, essa mãe teve um tempo de ler até o texto da prova. Eu entendo, gente, eu tô falando, eu trabalho os 3 turnos. A minha esposa também é professora e trabalha 2 turnos. E eu tenho um filho de 6 anos, então eu entendo a dificuldade dos pais, eu tô sentindo isso na pele, como se diz, eu entendo mesmo. Mas tanto ela quanto eu, a gente tira um tempo para ele. Eu, como trabalho em casa, nosso tempo é muito junto, né? Nós mantemos a nossa família bem unida. É importante para mim, sempre cobro muito isso. Quando eu não estou escutando a voz da minha menina por perto, eu já pergunto, Clara, onde você está? Né? Ela já fala, vem para cá, vem ficar perto de mim. A gente tem uma agenda corrida, mas sempre os 3 juntos. Aí, quando dá, é passeando um pouquinho, mas é raro. O tempo é mais em casa mesmo, trabalhando na maioria do tempo, mas sempre tempo livre, dando atenção, acompanhando a Clara com os afazeres da escola, né? Nós temos um cronograma para horário de ir para casa, café, almoço, horário de arrumar, então tem um cronograma bem exato, né, do nosso dia a dia. Meu nome é Alisson, sou professor de artes e atuo em música também, né? Minha formação é em artes visuais, né? E formei pelo UFMG, né, em desenho e plástica. Fiz curso uma pós-graduação em educação musical, né? Cheguei a terminar, fiz cursos livres, né? E tenho vivência como instrumentista, né? E atuo nessas 2 áreas, né? Atualmente na prefeitura, no primeiro ciclo, né? Crianças de 6, 7, 8 anos, em Nova Contagem, no anexo do Ana Guedes. Eu chego 7 horas da noite, muitas vezes eu tenho atividades na igreja, né? Às vezes eu tenho questões de família, né? Compromissos. Então, assim, colocar em números redondos quanto tempo eu passo em casa, 5 horas, 6, né? Por isso que meu filho de 3 anos, ele tira o atraso totalmente, né? Ele quer ficar comigo, a minha esposa, então, ultimamente, a gente não tem tido nem tempo de conversar direito. Mas quando aumenta a carga de trabalho dela por conta do projeto, né? Que o projeto dela, hoje mesmo, ela tem uma apresentação, né? Ela vai chegar mais de 9 horas em apresentação, se não me engano, o horário dela é 9 horas. Quer dizer, vai chegar bem tarde, né? A gente já não vai se encontrar. Então, realmente faz falta, né? Mas, apesar de a gente ter um convívio de qualidade, em termos cronológicos, é um tempo curto em relação ao tempo de trabalho. Com toda essa mudança nos paradigmas da família, como será que os estudantes aprendem? Por tão mais assim, digamos assim, aprendizagem diversa, né? Não é mais como a nossa geração, que aprende uma coisa de cada vez, mas é tudo ao mesmo tempo agora, né? Que você tem que ter cuidado, ou melhor dizer, ter repertório para trazer estímulos, porque eles têm muitas informações, acessam informática, internet, WhatsApp, mesmo as crianças, né? Elas já estão sendo
transformadas em adultos de uma forma muito precoce. Já estão, se comparar com a nossa geração, se pensar eu no contexto de criança, pensar nas informações que essas crianças têm, eu tive muito mais tarde. Eles já estão entrando nesse universo muito mais cedo, né? Os meninos já falam coisas que eu vi no YouTube, eu cito coisas que eles não têm livro, vão lá e... pesquisei no YouTube, professor, era isso mesmo, que bacana, entendeu? Assim, e minha mãe não deixa usar não, mas eu pedi para pesquisar, falei, bacana, isso mesmo, e traz a conversa, traz a discussão, e aí, e vai nesse sentido. Muitas informações e, consequentemente, algo estático e monótono, eles não conseguem se concentrar. Aí uma criança não vai dizer assim, poxa, sua aula está descontextualizada. Ele não vai dizer isso. Ele vai fazer outra coisa, vai descobrir outra coisa, vai brincar. E o brincar que quer muitas vezes descobrir, perceber. É isso que eu entendo, sabe? Que se não dá um prazer para a criança, você não consegue não. Porque aí você se torna a professora chata, e o menino vai fazer escondido no celular dele lá, a professora está falando lá, ele não está entendendo nada, ele não está sentindo significado, para ele não tem significado nenhum, e não vai aprender. E aí fica julgando a culpa é da professora, a culpa é do aluno, a culpa é do pai, a culpa é da escola. E aí, quem é culpado? Uma boa palavra para definir como os adolescentes e jovens aprendem hoje é rede. Isso leva a outra expressão, redes sociais. Segundo o dicionário Roais, essas redes são sistemas de grupos humanos ou organizações que mantêm contato entre si por meio de um ou mais tipos de relações, compartilhando informações e tendo interesses e objetivos comuns. Isso quer dizer que os adolescentes e jovens aprendem entre si, a partir de grupos formais e informais. As redes sociais da internet, por exemplo, são importantes instrumentos de aprendizagem da nova geração. O Facebook, principal rede social do mundo, tem 89 milhões de usuários no Brasil, de acordo com dados divulgados pela própria empresa. Isso significa que 8 em cada 10 internautas possuem conta na rede. Segundo a Social Bakers, 32% dos brasileiros presentes no Facebook são jovens, com idade entre 18 e 24 anos. Não dá para ignorar essas ferramentas. Esse fervor na rede é resposta às alterações biopsicológicas da adolescência e ao menor tempo de convívio familiar. Dessa lacuna, surge um investimento em grupos de pares à procura de novas identificações e laços afetuosos entre iguais. Os adolescentes e jovens articulam novas formas de sociabilidade, agrupando-se no que chamamos de tribos urbanas ou pares de idade, comunidades infanto-juvenis onde se aprendem a linguagem, os costumes, os valores e até a forma de se vestir. O padrão dos alunos, eles têm mudado, pelo menos na minha opinião, obviamente. Eles conversam mais, eles estão mais sociáveis, vamos dizer esse termo, eles se socializam mais. Lado positivo? Mas poxa, total. Lado positivo, ser mais sociável tem um quê? Mas de um outro lado, eu por exemplo, trabalho com o 6º ano, eles demoram a perceber a necessidade, às vezes tem aquele momento onde a gente precisa falar mais de organização. Outra forma de sociabilidade que é marcante no nosso tempo é o rolezinho, fenômeno típico dessa geração que ganhou as ruas a partir de meados de 2013. O rolezinho é um fenômeno de socialização e formação de comunidades infanto-juvenis via fanpage. É um fenômeno predominantemente sustentado por jovens da periferia. Não se trata de criminalidade, mas de um movimento de apropriação e pertencimento. São os adolescentes e jovens soltos no mundo. Esse cenário gera mudanças no ambiente escolar. Maior pressão interna por resultados, famílias que se comportam como clientes, desvalorização do conhecimento abstrato, rejeição da autoridade e hierarquia. Como todas essas mudanças na família e na cultura impactam o trabalho em sala de aula? Vejamos o que dizem os principais personagens desse enredo, os professores. É que nas comunidades carentes, os alunos são muito mais amorosos com a gente.
talvez pela carência, os problemas familiares, pelos problemas da comunidade, eles têm muito mais amor pela gente. E não é amor pelo professor, não, é até pelo ser humano, é pela profissão pelo ser humano, pela pessoa. Muitas vezes ele vê na gente o que infelizmente mesmo, ele não vê no pai. Eu dei aula numa escola chamada Prefeito Luiz da Cunha. Perto da minha casa. Isso, o Prefeito Luiz da Cunha é uma região muito interessante, porque eu dava aula no 6º ano, tem meninas que até hoje, apesar de eu ter saído de lá, elas me tratam como pai. Elas falam assim, professor, eu estou começando a namorar, eu posso? Elas me pedem para namorar. E detalhe, e é um respeito tão grande que se eu falo não namora, é interessante. Uma vez eu fui lá na casa para conhecer o menino, né? E aquele momento que você conhece, né? Como pai dele, você fala, esse aí, tá? E eu falei, não, ela chegou e falou, tá vendo, meu pai não deixou, pode ir embora. Eu achei assim, eu tomei um susto, porque eu achava que ela, é um momento que ela estava, por mais que chame, como se diz, é só para saber a opinião, para constar, como se diz. Não, ela seguiu a minha opinião. Ela chegou e professor, você tinha razão, depois ele aprontou. Já as comunidades onde, digamos, né, a família mais presente, o aluno ele tem, não vou dizer todos, mas eles têm um relacionamento um pouco mais distante da gente. Porque eles têm em casa um bom relacionamento familiar e acaba que a escola fica, né, como um ambiente de estudo. A comunidade carente, além de um ambiente de estudo, é um ambiente até mesmo familiar, uma extensão da família. Quando eu comecei a dar aula, né, eu comecei a dar aula em 77. Então, assim, a disciplina, a metodologia, a maneira de você conduzir a turma, a maneira dos meninos devolverem para você os trabalhos pedidos em 77, não existe mais hoje. Né, que as crianças de hoje você não pode mais cobrar. Eu estava ouvindo aqui o colega falando. Realmente, a informação hoje é muito grande e ele falou uma grande verdade. O professor hoje, ele não está dando conta de acompanhar isso. Eu falo até mesmo por mim também, por causa da minha idade, eu não consigo acompanhar a tecnologia dos meninos hoje. Até os menininhos de 2 anos hoje chegam na sala lá e pedem para a professora, vamos te fazer uma selfie? 2 aninhos, a coisa mais linda, falando assim, tudo errado, né? Mas, então, 2 anos, ele já sabe o que é uma selfie, já sabe fazer uma selfie no celular. Então, há 37 anos atrás, muito diferente. Agora, eu vejo também assim, que tudo isso, toda essa tecnologia tem as vantagens de acelerar as informações, mas eu percebo que deixa as pessoas um pouco preguiçosas. A palavra exata eu diria essa. Porque se você pede uma criança, vou falar de hoje, uma criança de 5 anos, você pede para ele escrever 3 palavras, ele fala assim, nossa, professor, você não acha que tem muita letra aí para eu escrever? 5 anos. 3 palavras pequenas, de lá um trabalho que ela está fazendo em sala de aula. Então, eles não estão mais querendo utilizar lápis, caneta, né? Eles querem usar um celular, um tablet, mesmo numa escola como a minha, que é uma escola que nós recebemos a maioria dos alunos de uma vila, as crianças, muitas delas, têm esse conhecimento de tablet, de celular, de selfie, de computador. E aí eles acham muito pedir para eles escreverem 3 palavras no caderno. É muita letra para ele. Mas ele ficar lá teclando, não é não. Então eu fico assim, eu fico um pouco perdida nisso aí. Eu falo por mim mesma que eu fico um pouco perdida nisso aí mesmo. E a gente realmente acha complicado. A professora Áurea Regina Damasceno, da Rede Municipal de Belo Horizonte, escreveu um relato sobre sua experiência diária na sala de aula, que reflete essas novas configurações sociais e toda a complexidade da relação professor-estudante. Agora aula na sala 9, também 6ª série. Quando chego à porta da sala, tenho vontade de sumir. Há pelo menos uns 10 alunos de pé sobre a bancada debaixo da janela. A garota, infelizmente ainda não sei todos os nomes, que se assenta na última carteira da 2ª fila, perto da janela, pula da bancada para o tampo de uma carteira e depois para o tampo da sua,
desce para a cadeira, pula no chão e corre, gritando pela sala atrás de um garoto. Passam na minha frente como se lá eu não estivesse e voltam. Paro na frente de todos e fico olhando. Tenho a impressão de que estou numa rebelião. Penso, o que fazer? Recentemente, o professor de História Rodrigo Ciríaco, que atua na rede pública de São Paulo, lançou o livro Te Pego Lá Fora. É um relato sobre o cotidiano da educação na periferia, com muitas histórias sem final feliz. A minha aluna virou uma placa. Há 3 meses ela deixou de vir à escola por isso, virou uma placa. E não uma placa qualquer de trânsito que ninguém respeita. Ela virou uma placa publicitária. Agora tem uniforme, endereço e identidade. Não fica mais à margem. Fica na porta dos shoppings, concessionárias e futuros edifícios, se autopromovendo. A placa, com pernas. E não pensem que essa é uma realidade apenas brasileira. No livro A Sala de Aula, a escritora portuguesa Maria Filomena Mônica registra o relato da professora Maria da Silva Rainha e da estudante Joana, de 10 anos. Professora e aluna, cada uma a partir da sua perspectiva, compartilham a profunda mudança de comportamento dos estudantes em sala de aula. As aulas com essa turma são uma verdadeira aventura. Com a ajuda do técnico auxiliar, trata-se em primeiro lugar de conseguir que os alunos entrem na sala de aula sem partir nada, e depois que se sentem. Esperar que se calem é uma utopia. As aulas começam e são constantemente interrompidas pelas mais diversas ocorrências, levando-me a mim e aos meus colegas a recorrer ao envio sistemático de alunos ao gabinete de apoio ao aluno e ao professor, não sem antes preencher um formulário com a descrição do comportamento incorreto e com a tarefa que o aluno deverá fazer. O barulho, vozes, risos, cadeiras e mesas arrastadas sucede-se ininterruptamente como barulho de fundo durante toda a aula. Os amigos que foram separados gritam de uma mesa para outra. Há pessoas sentadas nos parapeitos das janelas, a conversar. 2 alunas pintam as unhas e 4 desenham gráficos nos diários. Um grupo ao fundo da sala joga as cartas. Eu escrevo esse diário. Os telemóveis, os iPhones e os MP3 não param de tocar. Quanta informação, não é? Vamos finalizar resgatando os conceitos deste módulo. Nas últimas décadas, as famílias mudaram bastante, assumindo novas configurações. Essas mudanças impactam diretamente na formação e no comportamento dos adolescentes e jovens, que passam cada vez menos tempo no convívio familiar. Como consequência disso, há uma maneira diferente de aprender, que se revela em grupos de interesse e pares de idade. São novas formas de sociabilidade, que podem ser identificadas em fenômenos como o rolezinho, cujo pano de fundo são as redes sociais, como o Facebook. Toda essa mudança afeta a sala de aula, a relação entre professores e alunos e se apresenta como um novo desafio à educação. Boa discussão e até o próximo módulo.